Rádio NRP Rio de Janeiro, 21.12 MHz. Apresenta Mirna Responde. Olá, eu sou Rafaele Santana, jornalista do Jornal DR1. Nesta noite, estamos com Sacha Rodrigues, neto do dramaturgo Nelson Rodrigues, que irá nos contar sobre o espetáculo Mirna Responde. Sacha, conta pra gente o que é o Mirna Responde. Rafa, Mirna é um pseudônimo, um dos dois pseudônimos que Nelson Rodrigues adotou em sua vida. São pseudônimos femininos. Um foi Susana Flegg, o outro é Mirna. No final da década de 40, as leitoras do jornal À Noite escreviam para o jornal, para a coluna Mirna Responde, contando seus problemas amorosos, suas desditas amorosas. E Mirna escolhia uma carta e respondia na coluna do jornal. Só que Mirna usava suspensórios. Mirna era Nelson Rodrigues. Mas Nelson, com aquela alma feminina e feminista que ele tinha, respondia de maneira brilhante às suas consulentes. E esse projeto, o espetáculo da próxima terça-feira, 21/12, aqui na Praça Anhangá, junto à estátua do meu avô, é resultado de uma grande amizade, de uma grande parceria minha com o renomado diretor Delson Antunes, que já montou com seus alunos algumas vezes, e é a primeira vez que a gente vai mostrar ao ar livre. Teatro de rua, raiz, numa produção da companhia Janela Azul. O que o público irá encontrar aqui no espetáculo, na terça-feira? O público vai encontrar um elenco absolutamente dedicado, não carioca em todo. Tem atores que vêm de Tiradentes, de Brasília, de BH, de Uberlândia, e todos nos juntamos. A companhia Janela Azul aglutinou todos esses talentos e vamos apresentar Nelson Rodrigues sob o pseudônimo de Mirna, falando dos causos, das desditas, dos problemas amorosos do brasileiro em geral. Conta pra gente como era ser feminista na época de Nelson Rodrigues. Olha, na época de Nelson Rodrigues, ser Nelson Rodrigues já era tenso, no mínimo. Foi censurado e criticado à torto e à direito, mas era um grande fã das mulheres, um grande defensor das mulheres, tanto que é um autor de personagens femininas muito fortes, como, por exemplo, Madame Cleci, do Vestido de Noiva, Alaide Lúcia, também do Vestido de Noiva, Glorinha, do Perdoe-me por me traíres, Aurora e Silene, dos Sete Gatinhos, entre tantas outras. Mas era um autor essencialmente de mulheres para mulheres. Então, nada mais aceitável que ele tenha adotado esses dois pseudônimos femininos durante a sua carreira. Sacha, conta pra gente qual a importância de retratar esse espetáculo no século XXI, onde o país sofre grandes problemas em relação à mulher, né? Temos feminicídio, temos violência doméstica, temos a luta contra o feminismo. Como é que você acha que, se seu avô estivesse aqui hoje, como ele estaria vendo toda essa situação? Ele estaria muito deprimido no Brasil de 2021, por isso a importância de mostrarmos esse espetáculo, mostrarmos esses textos. Nelson foi muito censurado. A peça Álbum de Família, por exemplo, dizia que era a favor do incesto. Não, era uma crítica ao incesto.
A peça Anjo Negro, era racista. Não, não era racista, era uma crítica ao racismo. O grande problema é que quando o espectador se vê retratado, a primeira ação é se defender agredindo, é censurando. Não, é a vida como ela é, como nós somos. E os grandes autores, como Nelson Rodrigues, como Shakespeare, entre outros, eles mostram a realidade nua e crua. Mais uma vez, a vida como ela é. No espetáculo, Mirna Responde. Sasha, a estátua foi instalada há 5 anos, né? Sofreu algumas situações desagradáveis, né? Como pichações. Também vai ter a troca, né? Da placa. Sim. Conta pra gente um pouquinho da estátua, do seu sentimento em relação a ela. Há 8 anos atrás, eu sonhei, mas literalmente sonhei. Eu estava dormindo e sonhei que eu procurava a estátua de Nelson Rodrigues no Rio de Janeiro e não encontrava. Acordei muito assustado. Rio de Janeiro tem mais estátua quase que pomba e flamenguista. É muita estátua. E não ter a do Nelson, um pernambucano que adotou a cidade maravilhosa como sua aos 4 anos de idade, eu achei complicado. Eu falei, não, é importante ter. Fui até a prefeitura, tive todo o apoio da Secretaria de Conservação com a Vera Dias e fui buscar parceiros. Depois de 3 anos, com o auxílio, a parceria do maior produtor de teatro do Brasil, Gustavo Nunes, da Turbilhão de Ideias e Entretenimento, e do professor Serpa, da Fundação Sesgran Rio, inauguramos a estátua de Nelson aqui na Praça Anhangá, que foi o primeiro endereço que Nelson morou quando veio de Pernambuco com a família, aos 4 anos de idade. É realmente uma pena, a estátua foi vandalizada, sim. É muito triste o descaso com a nossa memória, com o nosso patrimônio público. A estátua foi pichada, foi desenhada. Ela tinha um cigarro na mão esquerda que foi roubado assim 2 semanas depois da inauguração. Drummond ganha de Nelson por 11-1, porque o óculos do Drummond foi roubado já 11 vezes, o cigarro do Nelson uma só, porque a gente não repôs. E na terça-feira, o espetáculo Mirna Responde é uma celebração à troca da placa da estátua. A estátua é em tamanho natural, fica na calçada, na rua, justamente para aproximar Nelson de seu público e vice-versa. As pessoas param, fazem selfies. Dia de jogo do Fluminense, os tricolores vêm e decoram a estátua com bandeiras, fazem fotos. A placa está muito desgastada também, mais até que a estátua. Então é importante que ela seja renovada. Seria trocada no começo de 2020, mas a pandemia impediu. Então na terça 21/12, às 19h30, teremos Mirna Responde. E após o espetáculo, uma breve cerimônia de reinauguração da placa da estátua de Nelson Rodrigues. Será na terça-feira, pessoal, terça-feira próxima, 21 de dezembro, às 19h30, aqui na Praça Anhangá, em Copacabana, ao lado da estátua de Nelson Rodrigues, uma produção da Companhia Janela Azul, com direção de Delson Antunes. Espero vocês. É o Rio, é o Redentor, abraçando essa cidade.